Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade que Deus, Ele nos concede de estarmos aqui nesta tarde para juntos louvarmos o nome do Senhor. Eu quero apenas deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos. Daqui a pouco o nosso diácono Valdemir vai estar assim ministrando a palavra de Deus também à igreja. Meus queridos, eu quero deixar em Daniel capítulo de número 6, verso de número 10. Daniel capítulo de número 6, verso de número 10. Eu estava ouvindo aqui Deus falar conosco através da sua serva, a nossa irmã Tassiana. E Deus, irmãos, Ele é fiel. Deus é fiel para cuidar e sustentar dos seus filhos. O texto da palavra de Deus diz assim, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Você pode dizer amém? Meus irmãos, a irmã Tassiana estava aqui falando e me veio à memória esse texto da palavra de Deus. Quando nós paramos para refletir na situação que nós estamos vivendo hoje, quando nós olhamos para esta pandemia que levou alguns irmãos ou a maioria das pessoas para um período de isolamento, e quando nós olhamos para Daniel, e é claro, eu não quero aqui fazer uma comparação da pandemia com o cativeiro babilônico, até porque não há uma comparação lógica quando a gente olha para a realidade do cativeiro babilônico. Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos como Daniel enfrentou o cativeiro. Em ligeiros minutos, pare para pensar. A Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele é judeu. Daniel habitava em Jerusalém. Daniel, ele estava acostumado a orar no pátio do templo. Talvez, quando ainda criança, seus pais o levavam até o templo. Talvez, ainda quando jovem, Daniel ia ao templo. Tudo indica que Daniel foi para a Babilônia com seus 15, 17 anos de idade. Agora, observe, irmãos, que o cativeiro babilônico tem um período de 70 anos. Não foi levado apenas Daniel, mas vários outros jovens. Para aqueles que não conhecem, a invasão babilônica a Judá ocorreu de 3 formas, ou em 3 levas. Na primeira leva, o rei leva somente os inteligentes, aqueles que ele poderia usar para acrescentar ao seu reino. Ele levou somente aquilo que a gente poderia chamar de elite. Daniel era essa parte. Daniel era da família real. Daniel era alguém da família influente em Judá. E observem que o rei faz a primeira leva. Na segunda leva, ele vem, destrói algumas coisas e leva mais uma grande multidão. E na terceira leva, ele destrói toda Jerusalém, destrói o templo e leva aqueles que poderiam servir como escravo para o Egito, para a Babilônia, deixando somente os inválidos ao olhar da Babilônia. E observem que esses homens vão estar todos lá na Babilônia. Eu não sei dizer para os irmãos exatamente a data em que vai ocorrer esse capítulo 6, mas veja que quem invade a Babilônia no capítulo 1 vai mostrar que é Nabucodonosor. E observem que aqui no verso 5 já está um outro rei por nome de Dário. Então, observe que já fazia algum tempo que Daniel estava na Babilônia. Já fazia algum tempo que Daniel estava no cativeiro.
apesar de alguns privilégios, perceba os irmãos, que não foi nada fácil para aquele jovem, dentro de uma nova cultura, dentro de um novo reino, distante da sua família, distante do templo. Aliás, o templo já nem existia mais. Distante da sua vida religiosa, distante daquilo que era de costume para Daniel. Agora, irmãos, observe o que faz Daniel permanecer firme até que a morte o tire dessa existência física que nós estamos vivendo. O que faz Daniel então perseverar até o fim, o que faz Daniel permanecer firme, não voltando, irmã Simone, em nenhum momento, apesar de estar 70 anos dentro do cativeiro babilônico. Aí quando a gente olha para a nossa atualidade, como a nossa irmã Tassiana colocou aqui, 3 meses, 4 meses de pandemia, e alguns crentes já se perderam, já esqueceram a sua fé, já esqueceram o Deus que serve, já esqueceu o Deus que adora, já esqueceu da comunhão com os santos, já esqueceu de reconhecer a Deus como seu único e suficiente Salvador. Eu não falo verbalizar, porque verbalizar todo mundo verbaliza. Se você perguntar um bêbado na esquina, você crê em Jesus? Eu creio. Mas não é apenas crer, porque crer, até o diabo crê, irmãos. É preciso que a nossa fé seja uma fé maior do que a fé do diabo. O diabo também crê. Tiago é quem fala isso. Ele diz que nós precisamos ter uma fé que supere a fé do diabo. O diabo não apenas crê, como ele crê mais do que alguns crentes. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece. Tem crente que só crê, não se emociona com o que crê. O diabo crê e treme, crê e se emociona com o que crê. O crente precisa ter uma fé além do crer, além de apenas se emocionar. Pastor, e que fé é essa? É a fé que faz aquilo que a palavra de Deus, que faz aquilo que o Senhor pede, que faz aquilo que Deus orienta para a nossa vida. Aleluia. Agora observe, irmãos, Daniel não estava passando 3 meses de cativeiro, foi 70 anos, irmãos. Pastor, o senhor tem alguma prova de que Daniel ficou até o final da sua vida e ele venceu, perseverou, permaneceu firme? Tenho. A Bíblia fala que ele permaneceu firme. A Bíblia fala que não apenas ele permaneceu firme, como ele aconselhou através de uma voz profética de Deus na vida dele, para aqueles que viriam a permanecer firme, a perseverar. Agora, irmãos, qual a diferença dos crentes hoje, de nós hoje, para Daniel lá no cativeiro babilônico? Aqui a gente não está na pandemia como escravos, não é? Não tem hora fixa por um rei para comer, para estudar ou para servir. Uma hora fixa de almoço, de janta, né? Controle na alimentação, tudo de acordo com o rei, de acordo com as orientações reais. Né? Não temos aqui as obrigações, né, que tinha Daniel, e nem mesmo estamos distante de Deus ou do templo, como estava Daniel, porque os judeus têm ideia de que era no templo que Deus falava. E observem que os próprios homens viram tanta fidelidade em Daniel que procurou um meio para tentar pará-lo. E olha que o capítulo 6, como eu disse para você, já estava em outro reino. Isso mostra para a gente que já fazia um bom tempo que Daniel estava na Babilônia. Mas Daniel, irmã Zilda, permanecia o mesmo. Aleluia. A gente às vezes se passar uma semana em casa e fizer um raio-x em nós, né? Um raio-x espiritual, já encontra alguma falha espiritual em nós, não é? Daniel estava já um bom tempo na Babilônia e fizeram uma faxina na vida de Daniel, nada encontraram. E alguém tem uma ideia maligna: a gente vai ter que criar uma lei que já seja um costume dele para tentar pegar ele. Já imaginou? Porque o diabo, ele luta incansavelmente para nos parar,
O diabo luta incansavelmente para nos fazer desistir, porque mesmo aqueles que perseveram, o diabo arruma estratégia dentro daquilo que eles creem, dentro daquilo que eles acreditam para tentar parar. Mas quem sabe, o Deus que serve nada para. Pode ter decreto, pode ter lei, pode ter governador, pode ter presidente, pode ter príncipe, pode ter ministro, que se levante quem se levantar para dizer não, mas aquele que tem Deus sabe que nada pode parar a voz de um adorador, seja no monte, seja em Jerusalém. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. O que importa é que nós adoremos a Ele. Aleluia. E Daniel já estava há muito tempo. Agora, pastor, qual é o segredo? Sabe qual era? O versículo que a gente leu. É que, tendo decreto ou não, Daniel cumpria o dever de casa. Tendo decreto ou não, Daniel não era crente de templo. Daniel não era crente de grupos. Daniel era crente aonde quer que estivesse, se na igreja, se em casa. O nosso problema hoje é esse, é que nós temos dificuldade, irmã Tassiana. A gente vê uma geração de crente que, se ele não estiver no templo, ele não consegue fazer o dever de casa, porque nós vivemos uma geração de crentes que são bebês espirituais. O bebê, ele precisa que alguém dê comida a ela, que você dê comida a ele. Eu fico olhando para a Sarinha, irmãos, quando dá a hora da comida dela, se alguém não dá, ela chora, ela se aperreia, mas ela não sabe comer ou fazer a sua comida por si só, precisa que alguém dê. É por isso que alguns cristãos morrem espiritualmente, porque eles não conseguem fazer o que Daniel fazia, mesmo na Babilônia, sem ter o pastor perto, mesmo na Babilônia, sem ter o sacerdote perto, mesmo na Babilônia, sem ter um levita perto, mesmo na Babilônia, sem ter o templo para cultuar, mesmo na Babilônia, Daniel se pôs a orar a Deus, como de costume, de manhã, de tarde, de noite. Daniel estava com a mente focalizada no Deus de Israel. Aleluia. Aleluia, nós precisamos de crentes assim. Eu penso que essa foi uma das maiores lições que Deus me deu nesta pandemia. É que nós, ao voltarmos às atividades, retornar, nós precisamos preparar os crentes para se alimentarem na sua casa, para fazerem a tarefa de casa. Pastor, isso não vai correr o risco dos irmãos quererem cultuar em casa, não, porque quem entende da palavra de Deus sabe que há uma necessidade inata aí, um princípio bíblico, um mandamento bíblico de que nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar, isso é fato. A Bíblia diz: não deixe de congregar. A palavra de Deus fala isso. Nós não devemos jamais deixar de congregar, mas nós precisamos ser como Daniel. Se houver um cativeiro em nossa vida, nós precisamos continuar fazendo aquilo que é de costume em Deus: orar, buscar a Deus, buscar a palavra de Deus. Aí baixa um decreto, e aí depois do decreto, o que é que vai acontecer? Fizeram um decreto, proibido orar. Olha, proibido orar. Você acha que se hoje o governador colocasse na porta de cada igreja, mesmo sem pandemia, na porta de cada igreja, está proibido os irmãos vir à igreja, está proibido os irmãos orar, mesmo na sua casa, ficar fiscalizando. Eu penso que tem alguns irmãos que soltaria fogo, né? Graças a Deus, não precisa mais orar, não é? Mas eu sei que tem irmão que, ainda que na sua porta estivesse um guarda dizendo que não pode orar, ele não parava de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque quem sabe o Deus que serve, irmãos, não teme o que os homens podem fazer. Porque os homens podem mexer com o nosso corpo físico, mas não podem jamais mexer com a nossa vida espiritual. Aí fizeram um decreto. Aí veja que o texto da gente é bem, parece que Deus está querendo dizer assim: olha o que eu estou dizendo aqui para vocês, veja.
Daniel, pois, quando soube que a escritura, que o decreto foi feito, estava assinada, veja, a escritura dizia que não podia orar nenhum outro Deus. Aí ele, quando soube do decreto, foi fazer aquilo que era proibido. Ele foi fazer exatamente aquilo que ele sempre fazia de costume. Nós precisamos ser crentes como Daniel, irmãos, que não abre mão das nossas atividades espirituais, ainda que haja um decreto, uma escritura contra. Eu não estou aqui em nenhum momento querendo dizer para os irmãos que se houver decretos estaduais, municipais ou presidenciais dando orientações para o bem da sociedade, a igreja deve se rebelar contra isso. Não, porque Romanos 13 fala que nós devemos respeitar as autoridades constituídas. Se macumbeiro ou não, se crente ou não, governador, prefeito, presidente, estão lá porque Deus permitiu que eles estivessem. É Deus quem estabelece reis e é Deus quem tira reis. Está lá porque Deus permite. Está lá para fazer aquilo que deve ser feito dentro da vontade de Deus, ou permissiva ou uma vontade direta de Deus. Não estou falando a se rebelar contra isso, mas tem coisas espirituais que nós jamais devemos abandonar. E sabe o que é que eu acho lindo? Veja Daniel 12. Veja Daniel 12, verso de número 13. Olha o que Daniel está dizendo aí. Olha o que Daniel está dizendo. Já no final da sua vida, provavelmente. Olha o que é que ele diz. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Aleluia. Eu vou repetir. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Ou até ao final, pois descansarás ao fim dos dias e te levantarás para receber a tua herança. Amém? Tu, porém, segue até o fim. Não pare jamais. Não desista jamais. Não olhe para trás, avançar sempre, recuar jamais. Nós precisamos ter essa esperança de Daniel. Eu penso que se Daniel viveu até o final do cativeiro, ele viveu nessa perseverança. Eu vou até o fim. E quando esta vida acabar, eu estou pronto para receber a minha herança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nosso diácono Valdemir, em nome de Jesus. Incline sua cabeça. Pai querido, Pai eterno, neste momento nós te apresentamos o teu filho, usa-o nesta tarde para a glória do teu nome, fala com a tua igreja, fala com os seus filhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Nosso diácono Valdemir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, quero saudar todos que estão aí ligadinho conosco nesta tarde para a glória no nome do Senhor. Quero dizer que sou grato a Deus, irmãos, por já estar recebendo da parte dele nessa tarde. Se você crê que Deus tem uma bênção preparada para derramar na sua vida hoje, dê um glória para Jesus. Porque uma bênção Deus já concedeu na sua vida, foi de você ter chegado aqui, foi dele ter soprado o fôlego de vida nas suas narinas, porque quantos e milhares de pessoas queriam estar aqui, como já foi dito, Nesta tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Louve, igreja. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura estás, tua mão me guiarás
Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus. Quem precisa nesta tarde de um toque do Senhor, dê um glória para Jesus. Porque o objetivo de Deus é tocar, transformar a minha e a sua vida, para que possamos fazer aquilo que Ele tem nos designado aos seus propósitos aqui na terra. Amém? Peço à igreja que se ponha de pé e abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Glória a Deus. Eu dei um título a essa mensagem que diz: Como ser bem-sucedido e prosperar em meio às situações, em meio às dificuldades, em meio às batalhas. Josué 1, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Como ser bem-sucedido e como prosperar em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio aos ventos ao contrário. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peço à igreja também que fique intercedendo, interceda para que Jesus continue falando conosco nesta tarde, porque aquele que também que está aqui, igreja ministrando a palavra, precisa de intercessores, para que Jesus venha falar aos nossos corações. E diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, porque onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai querido, estamos aqui, Senhor, nesta tarde, precisando do alimento, Senhor, ao qual o Senhor já começou a nos dar. Pai, usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, não merecendo, Senhor, mas eis aqui, Senhor, a tua noiva precisando de alimento puro do céu, Jesus. Ô Pai, continua, Senhor, falando conosco, mandando do céu o verdadeiro alimento. Estamos aqui, Pai, perante Ti, prostrado, precisando de Ti, Senhor, querendo força da onde a gente não pode tirar, mas estamos, Senhor, buscando força em Ti, Pai, nesta tarde. Ô Pai, nos ajuda, Deus, nos alimenta, Senhor, nos reveste, Pai, nesta tarde. Ô Deus, nos segura, Senhor, com a Tua destra nesta tarde, nos surpreende, Deus, cada vez mais, Senhor. É assim que eu te peço, te agradeço e te engrandeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se a igreja pode sentar dando glória a Deus, porque o Senhor está no meio de nós. Glória a Deus. Eu estou alegre, irmão. Estou alegre por estar vivo aqui. Vou agradecer bem rápido aqui um livramento que Deus me deu, como a irmã Simone começou a falar, e eu
indo embora, trabalhar. Quando chegou ali nos Milagres, para quem sabe quem é, os Milagres, tem um viaduto depois do Milagre. Isso tinha passado um caminhão e tinha derramado óleo na BR. E eu ia em cima de 80 km na minha moto. Quando eu ia em cima de 80, só que também tinha chovido, então não dava para a gente identificar o óleo. Quando eu via na minha frente aqui pro carro do pastor Fagner, um caiu, bufo, o outro mais na frente caiu, bufo. E eu ia na mesma direita, ia na mão direita. Né? Só que Deus, irmão, pela sua misericórdia, Ele usa quem quer. Veio outro motoqueiro do meu lado e disse, irmão, aí na frente tem óleo. Quando eu tirei a moto, o outro do outro lado, bufo, já foi o terceiro. O outro que me avisou do meu lado, bufo, caiu, que foi o quarto, e eu passei, não caí não, irmão. Tá vendo aí? Quando eu passei, irmão, eu fui chorando da moto até lá no meu trabalho. Porque isso é Deus, irmãos. É Deus que faz isso. Todos que estavam ao meu redor caíram, pastor. Caíram. E eu permaneci firme, em pé, a minha moto nem cambaleou nem nada, porque era Deus me sustentando do lado e do outro, dizendo, meu filho, você vai passar. E passei até chegar na empresa para a glória de Deus. Para a gente perceber como é gratificante servir a Deus. Como é gratificante estar nesta tarde adorando o nome do Senhor. Amém? E como a irmã bem colocou, hoje é momento de você sair daqui diferente. Diferente, porque Deus ele vai falar mais um pouco com você. Glória a Deus. E essa passagem, irmão, é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, mas aqui Deus ele me inquietou que eu lesse essa mensagem, porque eu sei que alguns ou todos vai sair daqui bem alimentado para a glória de Deus, não é? E bem sabemos que o livro de Josué fica após os 5 livros que Moisés escreveu, o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. E a gente vai ver, irmãos, que Josué foi chamado pelo próprio Deus. Para quê? Para cumprir a missão que era de Moisés. A missão a qual foi interrompida pelo que Moisés não glorificou a Deus no meio do povo de Israel. Como, irmão? Vou explicar. Que o povo tinha sede. E Moisés ora a Deus, e Deus ele dá uma ordem a Moisés. Moisés vai lá e fala com a rocha, e por 2 vezes Moisés bateu na rocha. E por conta dessa desobediência de Moisés, o Senhor não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, não entrasse ou cumprisse a sua missão, a qual era dada por Deus. Mas o próprio Deus, ele interrompeu por falta da obediência de Moisés. E no capítulo 1, a gente vê que este mesmo Deus que interrompeu, ele agora fala com Josué. E aqui eu já vejo um grande privilégio de Josué, porque um próprio Deus, como no Velho Testamento Deus ele se manifestava, né? Deus, ao contrário de hoje, ele fala através das Escrituras e usa alguns servos. Não estou dizendo que ele usa mais no Velho Testamento. O próprio Deus, ele bradava do céu com os seus servos. Deus, ele falava diretamente com quem ele queria falar. Não é? E a gente vê Deus, ele falando diretamente com o Josué, filho de Nun, a qual Josué nasceu num tempo que os hebreus estavam no cativeiro ainda do Egito. A gente percebe que, veja onde Josué nasceu. Josué nasceu no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da angústia, né? No meio ali de toda aquela situação. Mas Josué, como Moisés, foi escolhido pelo próprio Deus. E agora o Senhor ele vai dar uma ordem a Josué. Ele vai dar uma ordem a Josué, ele diz: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, ou prepara-te, Josué, agora. Veja que é uma ordem. Ele está dizendo, Josué, dispõe-te agora. Então Deus ele está dizendo a Josué, ele não está perguntando a Josué se Josué quer ir ou não quer ir. Ele está dizendo a Josué, Josué, dispõe-te agora, Josué. No versículo 2 você vai ver isso. Dispõe-te agora, passa esse Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, no versículo 3, começa agora a fazer uma promessa a Josué. O Senhor agora ele faz uma promessa a Josué, ele diz: olha, Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, já é teu, Josué. Porque aquilo que Deus promete já é, não vai ser. Aquilo que Deus ele prometeu a Josué, ele disse: já vos tenho dado, já é teu, Josué. Ninguém vai tomar, tu já é teu. Todo lugar que pisar a planta do teu pé. Então a gente vai ver uma promessa de Deus aqui na vida de Josué. E no versículo 4, a gente vai ver a extensão que Deus vai dar a Josué. Então ele começa aqui a citar, no versículo 4, a extensão, a qual Deus já tinha mostrado a Moisés. O Senhor ele já tinha mostrado a Moisés. Aleluia. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, 27, Deus manda Moisés subir o cume de Pisga e manda Moisés agora: olha Moisés, olha para o ocidente, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, né? E contempla com os teus olhos, porque não cruzarás o Jordão. Veja então o que Deus estava dizendo para Josué, a extensão do que ele tinha para dar a Josué, nem os olhos dele alcançavam. Não tinha como alcançar, então era toda aquela terra que estava ao redor de Josué. Toda aquela terra que Josué podia alcançar com os seus olhos. Toda aquela terra que Josué podia contemplar e todo aquele povo. Porque o que Deus tem para dar é grande, irmão, e a gente não tem como visualizar. A gente não tem como ver. A gente não tem como contemplar com nossos olhos aquilo que Deus tem para nós. Não é? Aleluia. Então, toda aquela terra que o Senhor prometeu a Josué, tinha-se também inimigos, tinha-se também povos, tinha pessoas que habitavam naquele lugar. É por isso que Deus vai dizer no versículo 5 que ninguém te poderá resistir. Ou seja, Josué, não tem medo, porque eu já te dei. Já é tua, não importa quem está lá. Não importa, porque ninguém vai te resistir, porque eu vou na tua frente. Porque eu vou adiante de você, Josué, eu vou adiante de ti. Então nenhum povo dessa terra aí vai resistir você. Não vão tentar guerrear, mas não vão te parar. Era isso que Deus estava dizendo a Josué. Ninguém poderá te resistir, Josué. Pode ser quem for, pode ser gigante, pode ser quem for. Não vai te resistir. Mas Deus ele não disse só não vai resistir, mas todos os teus dias da tua vida, Josué. Deus estava dizendo a ele: ninguém vai te deter, Josué. Ninguém vai conseguir te parar por toda a tua vida, Josué. Ninguém poderá nem combater com você, porque a força que há no meio do povo e vai diante de ti é mais poderosa do que eles. É mais poderosa do que todos aqueles que habitam nessas terras a qual eu tenho te prometido, Josué. A qual eu tenho te dado, Josué. Aleluia, era isso que Deus estava falando. Aleluia. E no versículo 6 ele continua dizendo: ser forte, ser corajoso. Deus agora começa a encorajar. Deus agora começa a falar com Josué e diz: Josué, seja forte, porque tu farás o povo herdar a essa terra. Irmãos, uma pessoa que é levantada, que nasceu no meio do nada, para guiar um povo de Deus, a qual Moisés, que ele era servidor de Moisés, auxiliar de Moisés, a qual ele viu a trajetória de Moisés, viu aquele povo era tão difícil, não é? Então não era fácil a missão que Deus estava dando a Josué. Não era uma missão pequena só, mas só que aqui nesse texto eu vejo que em nenhum momento o Senhor está perguntando se Josué quer. Aqui nesse texto eu vejo em nenhum momento que se o Senhor está fazendo alguma pergunta a Josué. Eu só vejo o Senhor falando, conversando, dando ordem, dizendo o que vai dar, prometendo e mandando.
Em nenhum momento, nesse texto aqui sagrado, capítulo 1 ao verso 9, eu não vejo nenhum momento Deus dizendo, Josué, tu vai ou não vai? Não, eu vejo Deus animando Josué, dando coragem a Josué. Deus está dando coragem a ele, está dizendo, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. E o que eu percebo aqui, irmãos, o que Deus promete, mesmo que a gente morra, Ele cumpre. Aquilo que Deus prometeu aos pais e prometeu a Moisés, agora Ele está cumprindo através de Josué. Tudo o que está acontecendo aqui é promessa antiga, não é promessa nova. Tudo o que está acontecendo neste lugar aqui é promessa que o Senhor já tinha prometido. Só que aquele que Ele fez a promessa, falharam com Ele. Mas a promessa do Senhor ainda permanece de pé. A promessa de Deus, ela não é quebrada. A promessa de Deus, embora que eles aqui, Moisés e os pais de Josué, os antigos, não conseguiram chegar, mas só que Deus está dizendo aqui na sua palavra que Ele cumpre. Que Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu, ou que tinha prometido. Aleluia. E no versículo 7 a gente vê ainda o Senhor dizendo, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora, para cumprir a lei que Moisés ordenou é fácil? Para cumprir os mandamentos de Deus é fácil? Por isso que ele começa dizendo, ser forte, muito corajoso. Para andar segundo os preceitos de Deus, segundo a lei de Deus, tem que ser corajoso, irmão. Para andar segundo a lei que Deus estabeleceu a Moisés, e Moisés citava para o povo de Israel, tinha que ser corajoso. Veja, Moisés era corajoso. Moisés, quando Deus usava para que ele falasse ao povo, muito ali no meio, milhares de pessoas queriam matar ele. Tinham inveja. Aleluia. Tinha muitos ali que não queriam acatar porque era Moisés que estava falando. Era por isso que Deus estava dizendo, Josué, ser forte e corajoso mais uma vez. Porque para seguir e ter cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés te deixou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E dela, Josué, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, irmãos. A gente vê que o cuidado de Deus nesse texto aqui com o povo. Era um povo difícil. Embora que os pais aqui já estavam mortos, mas tinham os filhos. E mesmo assim ainda havia erro no meio do povo. E mesmo assim ainda havia contenda no meio do povo. Mas veja o zelo de Deus na vida desse povo, a levantar um homem como Josué e começar agora a dar instrução a Josué. Aí Deus agora, Ele está falando agora diretamente para Josué. Ele está dizendo para Josué, olha, mesmo que o povo se corrompa aí, mesmo que o povo faça, não acredite, mas não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Permanece do mesmo jeito que meu servo Moisés te ordenou. Te preocupas agora de cumprir a lei. Não se desvie, Josué, porque Deus sabia que o povo a qual ele estava conduzindo tinha um coração duro, tinha um coração desobediente. Via o próprio Deus trabalhar no meio deles, mas não queriam, aleluia, servir a Cristo. Mas Deus é zeloso com aquele povo, e mais ainda com Josué. Por que, irmão, é mais ainda com Josué? Porque Deus aqui está instruindo Josué. Deus aqui está dizendo para Josué, olha Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem sucedido, irmão. Lembra que o título da mensagem é como eu posso ser bem sucedido e prosperar no meio das situações difíceis, no meio das dificuldades, no meio da peleja, no meio da guerra, porque nossa vida é uma guerra diária. Nosso dia a dia é uma guerra diária. Mas veja a receita que Deus dá a Josué no versículo 7. Não te desvie para a direita, nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem sucedido, por onde quer que andares. Quer ser bem sucedido? Medita no livro da lei de dia e de noite. Quer prosperar?
medita no livro da lei, de dia e de noite. Não só medita, mas tenha o cuidado de fazer tudo aquilo que ele manda, tudo aquilo que ele ordena. Veja no versículo 8, comigo na sua Bíblia. Aí o Senhor agora, ele continua orientando Josué, dizendo: ó, Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, irmão, é tudo que está escrito. Tenha o cuidado, porque hoje a gente vê que, meu pastor Fagner, o Velho Testamento para mim não serve, só serve o Novo. O Velho Testamento para mim não serve, tudo não é palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada serve para aplicação na minha vida. Serve para aplicação da sua vida. Glória a Deus. E ele continua: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, quer ter prosperidade? Quer ser bem sucedido? Começa a partir de hoje, meditar na palavra do Senhor e cumprir o que está escrito. Começa agora a ter o cuidado de buscar a presença do Senhor, de ler, de meditar, de praticar, para que a tua vida seja próspera em qualquer situação difícil, porque aqui você vai ver que o texto aqui fala que Josué, Deus chamou Josué, mas para Josué conquistar. Então, Josué foi chamado para quê? Para guerrear, para guiar o povo. Então, quer ser próspero e bem sucedido na tua guerra diária? Medita no livro da lei de dia e de noite. Medita no livro da lei de dia e de noite. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Antes fica firme na lei do Senhor, na palavra de Deus, tu serás bem sucedido. Aleluia, porque Deus estava dizendo a Josué: tenha cuidado, Josué, em tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Quer fazer o teu caminho ser próspero? Medita. Tenha cuidado de praticar, de cumprir a palavra de Deus. Tenha cuidado, irmão, se Deus está mandando amar, ame. Deus está mandando perdoar, perdoe. Deus está mandando cantar, cante, irmão. Deus está mandando pregar, pregue. Deus está mandando evangelizar, evangelize, irmão. É isso que Deus está dizendo nessa tarde para mim e para você. Tenha o cuidado, não é? De quê? De praticar a lei. Não te apartas da lei do Senhor. Tu farás prosperar o teu caminho. Deus estava dizendo a Josué: ó, Josué, se esse povo parar, não quiser guerrear, tu vais sozinho e eu faço tu prosperar na terra. Tu vais só, Josué. Tu vais sozinho. Eu vou na tua frente, vai eu e você. Mas você vai prosperar. E também vai ser bem sucedido. Como? Lendo, irmão. Tendo cuidado de praticar o que está escrito. Tendo cuidado de estar sempre fazendo aquilo que o Senhor os ordena. Quer ser bem sucedido? Quer prosperar no meio da tribulação, no meio do Covid-19 ou qualquer situação que aparecer na tua vida? Medita de dia e de noite e tenha cuidado de praticar o que está escrito. Medite. Comece a conhecer a Deus nas Escrituras. Comece agora a estudar, a ganhar tempo em tua casa. Comece agora a fazer aquilo que o Senhor ordenou a Josué. Medita, Josué, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo. Ele não está dizendo só o Novo Testamento, ele não está dizendo só o livro de Mateus, ele não está dizendo não. Ele está falando tudo. Toda a Escritura, aplicando para nós hoje, toda a Escritura. Antes era só a Torá, que era o de Moisés, o Pentateuco, 5 livros. Ele estava dizendo, era todos os 5 livros, Josué, não é só Gênesis, não. Não é só Deuteronômio, não, Josué. Ó, Josué, não é só Êxodo, não, Josué. É
toda a lei que meu servo Moisés deixou. Toda a lei. Para quê, Senhor? Meu Jesus. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido, igreja do Senhor? Tenham cuidado de praticar o que está escrito na palavra de Deus. E eu quero fazer mais algumas aplicações aqui para a minha vida, para a sua vida nessa tarde. Primeiro, nesse texto sagrado, a gente vê aqui que, em primeiro lugar, Deus fala conosco, irmão. Primeiro lugar, Deus fala conosco. Primeiro de tudo, antes que Deus te dê qualquer missão, primeiro Ele fala com você. Antes que Deus faça qualquer coisa na sua vida, antes que Ele queira lhe usar, antes que Ele faça qualquer situação se manifestar na sua vida, primeiro Ele fala com você. Primeiro Ele fala com você. Ninguém é pego de surpresa. Não, Jesus me pegou de surpresa, é mentira. Deus primeiro Ele fala. E Ele está falando com você nessa tarde. Deus primeiro Ele fala com você. Segunda aplicação. Depois que Ele fala com você, Ele agora dá uma ordem a você. Ele dispõe que agora. Primeiro Ele falou. Segundo, Ele deu a ordem. Prepara-te agora, que Ele falou com Josué. Ele não perguntou se você ia ou não ia, não. Veja se Ele perguntou a Josué. Ele não perguntou, irmã Glorinha, você quer se alistar no exército de Deus vivo? Não, Ele pegou a senhora e trouxe. Irmã Simone, a senhora quer irmã Simone, cantar? Não, Ele bota desejo no teu coração e você vai cantar. Ele não perguntou ao pastor, pastor, o senhor vai querer ser pastor, vai querer viver num mundo de pessoa complicada, vai querer, vai passar por dificuldade, vai acontecer um acidente com o senhor. Não, ele pegou o pastor, tirou, capacitou, botou desejo no coração, dele aprender a palavra, de talento para ensinar. Foi ele que botou, ele não perguntou. Então, primeira aplicação, Deus fala com você. A segunda, Ele está dizendo, prepara-te agora. Não é que nem faculdade que você vai passar 4 anos estudando para exercer, não. Primeiro Ele fala e diz, prepara-te agora como lendo, não te aparta da lei. Tenha cuidado de meditar na palavra do Senhor. Terceira aplicação, Ele vai cumprir toda a promessa antiga. Porque o que tu está vivendo hoje é promessa antiga, nada aqui é novo. A promessa que Deus está cumprindo hoje é antiga, irmãos. A promessa que Ele está começando a trabalhar hoje é antiga. Nada é de agora. Não, irmão, você está dizendo que Deus não faz de agora. Faz agora. Mas o que você está vivendo é antigo. Olha o que Deus disse. Antes da fundação do mundo eu te escolhi. Então é antigo, irmão. Antes de você estava aqui, antes que Ele fizesse o mundo, Ele já sabia que você ia estar aqui nessa tarde. Então toda a promessa é antiga de Deus. Algumas promessas, ou todas as promessas, que você está vivendo hoje, Ele já te fez antes. Faz tempo que Ele te fez. Mas há um tempo para tudo. Há um tempo para você desfrutar da promessa de Deus. Quarto ponto. O Senhor, Ele mostra a imensidão do que Ele tem para você. Ele mostra. Qual é, irmão, a imensidão que você tem? Que Deus tem para mim? O céu, vida eterna, vida com o Espírito Santo, coisas que você não imagina Ele tem para você. A imensidão que Deus tem para você é grande, irmãos. Não limite o Deus, porque Ele vai fazer na sua vida. Ele está cumprindo as promessas no meio da situação difícil. Ou você acha que no tempo que Josué estava aqui era bonança? Era guerra, irmão. Era rebeldia.
Era idolatria, era o povo vendo Jesus fazer um milagre, era uma coluna de fogo de noite e a nuvem de dia, e o povo se rebelando contra o Deus vivo. Sexta aplicação. Ele diz para você, ser forte e corajoso. Receba a força do Espírito Santo nesta tarde. Receba a coragem de Deus nesta tarde. Vá recebendo, porque ele diz ser forte e ser corajoso. Sétima aplicação. Ele diz, nem te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desvie não, porque para que Deus faça a promessa antiga que ele já cumpriu, você tem que estar firme. Você tem que estar firme. Deus tem que estar guiando a sua vida. Ele tem que estar indo na tua dianteira. Ele sempre tem que estar na sua frente. Então não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que aplicar isso na nossa vida, igreja do Senhor. Assim como Josué foi bem sucedido, foi próspero em suas guerras, foi próspero nas suas batalhas. Aleluia. Outra coisa que a gente percebe aqui é que, veja, Josué, Deus falou, tinha um chamado, mas Josué não deixou de guerrear não. Quem ia guerrear era Josué, não era Deus não. Deus estava no meio do povo, mas a espada que desembainhava era Josué e o povo. Então lute. Lute. Oitava aplicação. Ele diz, não cesse de falar deste livro. Nunca pare de pregar a palavra de Deus. Irmão, eu não sei pregar. Ninguém sabe pregar, irmão. Quem sabe pregar é o Espírito Santo, que ele é o autor das Escrituras. Então peça auxílio ao Espírito Santo para que ele te ensine e abra a tua mente. Então não cesse de falar do livro da lei. E embora que você diga para alguém, Jesus te ama, tem tantos querendo escutar só isso, irmão. Glória a Deus. 9. Faça tudo o que está escrito. E qual é a conclusão disso, irmão Valdemir? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se cumprir esses 10 pontos aqui que eu citei para você aqui, você vai prosperar e vai ter os seus caminhos bem-sucedidos. Você vai ser bem-sucedido no meio da tribulação, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, no seu trabalho, na sua vizinhança. Deus fará você prosperar. Deus vai fazer você ser bem-sucedido. É Ele, irmão. Não sou eu, não, é Ele. Como Ele fez Josué, assim Ele quer fazer na minha e na sua vida. Como Ele deu força a Josué, assim Ele está te dando força nesta tarde. Como Ele disse a Josué, ser corajoso e forte, Ele também está dizendo a você nessa tarde. Ele também está dizendo, quem vai na tua dianteira sou eu, quem vai na tua frente sou eu que vou ganhar as batalhas, mas tenha o cuidado de permanecer a lei. Tenha o cuidado de estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor nas Escrituras. Tenha o cuidado, igreja do Senhor, de estar buscando a palavra de Deus, de estar meditando. Ei, você que está em casa quer ser próspero nas suas batalhas? Mas, irmão, a minha dificuldade está tão grande, você acha que Josué, onde ele estava, a sua está pior do que a dele? Além dele ter os inimigos fora, ainda tinha dentro, os espiões ainda era dentro do arraial. O espião ainda era dentro do arraial, porque nem todos ali queriam reconhecer o ministério de Josué. Nem todos ali queriam obedecer. Mas o Senhor estava falando diretamente com Josué. Ser forte e corajoso. E o Senhor também está falando diretamente com sua igreja nessa tarde. Seja forte e seja corajosa. Para quê? Para que tenha o cuidado de seguir toda a Escritura, igreja, é toda a Escritura. Tenha o cuidado de seguir as Escrituras. Tenha o cuidado, medita nela de dia e de noite. Porque se eu meditar de dia e de noite, jamais o crente cai. Se eu se alimentar, é isso que Deus estava dizendo, Josué, tenha a preocupação de meditar naquilo que Moisés deixou escrito. Por quê? Porque jamais você vai se desviar.
Jamais você vai sair. Jamais você vai sair para a direita e para a esquerda, porque você está firme, porque eu vou na tua frente. Como já foi colocado aqui, 3 meses de epidemia. Só foi para mostrar quem estava desviado na igreja. Só foi para mostrar quem estava desviado dentro da igreja. E eu digo isso com muita propriedade e autoridade do Espírito Santo nessa tarde. Porque aquele que se afastou disse: irmão, eu não estou fraca, porque você já não meditava em casa. Porque você já não orava mais em casa. Estava na igreja de corpo presente. Estava na igreja só sentado, olhando, o pastor não estava assimilando nem guardando nada. Irmão, aquele que tem o cuidado de meditar na palavra, ele faz prosperar o seu caminho, irmão. Aquele que tem o cuidado de estar, a tribulação vem, mas irmão, por que a tribulação? Porque a tribulação é forma de mudar o nosso ego, é forma de mudar o nosso interior, é forma de mudar o nosso pensamento. Deus sabe quando a gente nem pensou ainda, Ele sabe o que a gente vai pensar, e quando o ego vem chegando, Deus arma uma situação, ou Ele permite para que o ego caia de volta, irmão. Mas o Senhor, Ele é lindo demais. Deus, Ele é lindo demais, igreja do Senhor, e Ele te trouxe nessa tarde para te dizer: você vai ser bem-sucedido e vai prosperar, mas a partir do momento que você começar agora a meditar de dia e de noite, não só meditar, mas ter o cuidado de seguir o que está escrito, para que o Senhor venha trabalhar do jeito e do modo que Ele quer na nossa vida. Porque às vezes a gente empata Deus trabalhar, igreja. Como? Porque a gente não quer meditar na palavra do Senhor. Mas e muita gente, irmão, a gente vê pessoas com 30, 40 anos, 60 anos no Evangelho. Quando a gente faz uma pergunta, por que a gente precisa de Jesus? E isso as pessoas, os crentes de hoje não sabem por quê, não sabem dizer por quê. Isso é falta de quê? Falta de meditado, falta de buscar. É falta de ler a Bíblia. Eu não estou falando aqui porque tem exceções, tem pessoas que não conseguiram estudar, e é outra história, que trabalharam de manhã, desde cedo até agora, e não sabe ler. Mas mesmo assim, se pedir auxílio do Espírito Santo, ele faz com que a pessoa leia, que eu já sei de muito testemunho, eu sei de muito testemunho, de pessoas que não sabem ler uma revista, mas a Bíblia ele sabe. Isso é Deus, irmão, falando com você. Se preocupe em ler a palavra, se preocupe. Direi as Escrituras, e aqui para a conclusão eu quero encerrar. A glória de Deus. Eu quero encerrar com o versículo 9. Veja o que é que Deus tem mais um pouquinho para você. Veja o que Ele diz para você. Não te mandei eu, não temas, nem te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Deus é com a igreja nessa tarde. Deus é na sua vida, onde você for. Deus está na sua frente, Ele está pelejando por você. Ele está na sua frente, Ele está, aleluia, já tem tirado você de muitas situações que até você não viu. Tem dado livramento, suprido necessidades. Deus está te dizendo, Ele é com você. Ele é contigo. É isso que Ele está dizendo. Não temas, está com medo de quê? Da epidemia? Se tu morrer, tu vai para o céu, crente. Eu não sou mais corajoso do que ninguém não, mas se Deus quiser me levar hoje, Ele me leva para o céu. É porque a gente não entende o que significa a presença de Deus, a gente não entende o que significa a presença do Espírito Santo, a gente não entende o que significa Deus estar guiando, livrando eu e você. Eu gosto muito, Igreja do Senhor, de Deuteronômio 28, leia, medite naquela passagem. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos te alcançarão. Eu vejo muito crente, por falta de sabedoria ou por falta de conhecimento, dizer, eu vou buscar a minha bênção aonde? Tu vem para a igreja adorar. Mas se tu começar a acatar essa ordem que Deus deu a Josué, que é a mesma de Deuteronômio,
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos te alcançarão. Se ouvir, se cumprir. Amém? Eu sei que Deus falou aos nossos corações, irmão, nesta tarde. Eu sei que o Senhor, Ele falou ao seu coração. Então saia daqui nessa tarde sabendo que Ele está na sua frente em qualquer situação. Não importa qual seja a situação, sabe por quê? Muitos desceram à sepultura e você é privilegiado de estar aqui. Muitos estão no leito de hospital, mas você é privilegiado de estar aqui. Muitos estão querendo sentir a presença do Espírito Santo, mas Ele já se apartou. E na sua vida Ele permanece. E na sua vida Ele estabelece a sua vida, porque o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é paz. O Espírito Santo é sabedoria, e você tem o Espírito Santo. E você é templo e morada do Espírito Santo. Então tenham cuidado, igreja do Senhor, tenham cuidado pelo amor de Deus. Tenha o cuidado de ler, de meditar. Mas, irmão, eu não entendo. Peça auxílio ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se você persevera em oração, se você começa a buscar Ele com a face no pó, se você começa agora a ajoelhar, a fazer sacrifícios diante de Deus, Ele vai abrir o teu entendimento, igreja. Os 12 não tinham entendimento, mas a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento deles para que eles começassem agora a saber e a reconhecer as coisas do céu. Se Jesus abriu o entendimento dos discípulos, o que você é? O que você é se não é discípulo? Ele vai abrir o seu entendimento. Ele vai abrir. O irmão Valdemir também nem imaginava estar em cima de um púlpito pregando a palavra. Mas quando eu abro a Bíblia, ele começa a me mostrar coisas. Onde é que eu estou vendo isso aqui? O Espírito Santo cala a boca, é o que eu estou mostrando. Está aí. Olhe direitinho, aí eu vou lá de novo direitinho, e faço o rascunho, volto de novo. Eu digo, ainda fico com dúvida ainda, irmão. Veja como a gente é rebelde. Aí volto de novo, e é isso mesmo. É! Amém, irmão. Quem recebeu essa palavra, dê glória a Deus. Isso, sai alimentado da palavra de Deus. Eu não sei que não foi uma palavra aqui né? Mas assim, veio do céu. Né? Deus, Ele me trouxe para dizer que Ele é com você. Ele é com você. Ele está na sua frente. Ele está na sua frente. Agora, Deus faz a parte dele. O que Ele disse a Josué? Josué, vai, medita de dia e de noite. Eu faço a minha parte, eu vou na frente. Tu tem que fazer a tua. Então, nós temos que fazer a nossa. Deus, Ele está todo o tempo preparado para fazer a dele. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e faço ouvir. Tão certo como eu te falo e faço ouvir. Não tenha dúvida não, irmão. Deus está aqui. Aleluia. Fique de pé adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra nessa tarde, né? Deus, Ele falou conosco, né, para que nós possamos voltar o nosso coração para a sua palavra. Eu gostaria de, neste momento, fazer um clamor junto com você, um momento de oração a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, você que está nos acompanhando também da sua casa, está nos acompanhando da sua residência. Se você puder, neste momento, se unir conosco agora em oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de fazer milagres. Aleluia. Deus,
já falou conosco aqui nessa tarde que Ele é Deus de livramento. Ele é o Deus que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Oh, aleluia. Eu não sei o que você veio aqui nessa tarde oferecer a Deus, entregar nas mãos dEle, mas eu creio que Ele está aqui neste lugar para dar vitória aos seus filhos. Eu quero também convocar você que está em casa, você que está nos acompanhando através desta transmissão, para estar orando conosco neste momento. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Só quem crê ora. Só quem crê permanece de joelhos. Só quem crê persevera. Só quem crê espera em Deus. Só quem crê não se abala pelas circunstâncias. Só quem confia no Deus que serve não se deixa se desmotivar pelas tempestades da vida, mas pelo contrário, cada tempestade levantada, cada dificuldade levantada, você começa a enxergar que Deus está fazendo o impossível na tua vida. Oh, aleluia, você pode orar comigo agora. Bendito Deus, Pai eterno, Deus de infinitas misericórdias, neste momento, Senhor, nós entramos em Tua presença através da oração. Nós oramos ao Teu nome, Senhor. Nós oramos porque Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que opera. Tu és o Deus que faz milagres. Eu sei que Tu estás aqui nesta tarde, Senhor. Eu sei que Tu estás operando. O Teu filho não chegou aqui por acaso. O Teu filho não está acompanhando essa transmissão por acaso, Senhor. Eu sei que nesta tarde o Senhor já falou poderosamente conosco. E nós clamamos milagres, Senhor. Desce com providência neste lugar. Visita os enfermos. Visita os abatidos. Visita os aflitos, Senhor. Visita aqueles que estão vivendo noites escuras. Visita quem está fraco, quem está cansado. Visita quem está sem força, Jesus. Visita quem não tem mais força para cantar. Não tem mais força para orar. Não tem mais força para buscar a Tua presença. Visita-os nesta tarde, Jesus. Ó Deus, Deus, derrama do Teu azeite. Derrama do Teu azeite nesta tarde, Senhor, sobre nossas vidas. Ó Espírito Santo, desce. Ó Espírito Santo, manifesta-se entre nós. Ó Espírito Santo, usa os Teus filhos para a Tua glória. Oh, Espírito Santo, vai enchendo-nos com o Teu Espírito. Vai enchendo-nos com a Tua glória. Vai enchendo-nos com o Teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, nós acreditamos que Tu és aquele que está conosco todos os dias. Às vezes não tem amigos, às vezes não tem parentes, mas o Senhor está conosco para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Adore ao Espírito Santo nesta tarde, adore ao Pai nesta tarde, sinta a presença de Deus. Oh, aleluia,
Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Aproveita para adorar, aproveita para glorificar, porque no teu glória Deus manifesta a sua presença, porque no teu glória Deus se manifesta em nosso meio, porque no teu glória Deus derrama a sua Shekinah. Sim, Jesus vai operando. Sim, Jesus vai operando nesta tarde, vai curando enfermidade, vai expulsando toda obra contrária. Visita quem está afastado, visita quem está parado, visita quem está recuando, salva quem está, ó Deus, perdido. Eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio na tua presença. Eu creio que tu és o Deus que cura. Vai renovando, Jesus, vai renovando, Jesus. Vai renovando nesta tarde. Renova a força de quem já não tem mais força. Renova a força de quem já não tem mais, de quem já não tem esperança. Vai renovando, Jesus. Renova nesta tarde, Espírito Santo de Deus. Renova a nossa vida nesta tarde. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, renova, Senhor. Renova as forças de quem já não tem mais firmeza. Renova as forças de quem cansou, de quem já não suporta mais a peleja. Renova, Senhor, as forças nesta tarde daqueles que já não tem mais força para caminhar. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Oh, Espírito Santo, desce nesse lugar e enche-nos com a tua glória. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai glorificando ao Senhor. Ele está aqui nesta tarde. Sinta a presença dEle, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que restaura a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Renova a nossa vida, Senhor. Oh Deus, é no teu nome que nós te pedimos, Senhor. Visita, restaura. É o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. É em teu nome, Jesus, que nós te clamamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode cantar comigo assim? Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta, a começar em mim. Renova. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você crê que você está saindo daqui nesta tarde renovado? Aleluia. Aleluia, o crente vive de fé em fé, irmãos. Tem momento que a nossa fé está bem fraquinha, mas Jesus tem força para dar para a nossa vida. Aleluia. Ele abastece a nossa vida espiritual. Aleluia, aleluia. O azeite só para de jorrar quando não tem mais vasilha para encher, mas enquanto você tiver vaso para encher, Deus tem azeite para derramar sobre as nossas vidas.
Aleluia. Aleluia. Aqui eu quero convidá-lo. Louvado Para seja o dizer nome em do forma Senhor. de canção onde é que ele mora. Este Jesus, onde é que nós vamos morar? Aleluia. Diga, pastor Mano, diga onde é que ele mora. Aleluia, acima, bem acima das estrelas. Aleluia. Curou-me. 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 Aleluia. Na minha cegueira. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Aleluia. Jesus, o Rei da Glória, sim, Ele mora da Camanchava. Oh, aleluia, Ele é Oh, aleluia. Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Salvou-me, Oh, Espírito Santo. por seu imenso amor. Quem fez isso? Um homem Oh, Espírito Santo de Deus. que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Sim, Ele mora acima das estrelas. Ele mora bem acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Ainda aí no seu lugar, eu queria assim louvar a Deus pela vida da nossa irmã Sandra. Onde está? Nossa irmã Sandra, seja bem-vinda. A nossa irmã Tassiana também, que Deus abençoe. A sua querida mãe também, que está aqui nos honrando, né? Nos honrando aqui com a sua presença. A nossa irmã Zilda, que também é de Camaragibe, né? Veio aqui cooperar. Os demais irmãos são de casa. A igreja está feliz pelos irmãos que nos honram nesta tarde. Digo assim para eles: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, né? Leve saudações, né, irmão Tassiana, para seu esposo. Que Deus abençoe a todas as irmãs em nome de Jesus. Queremos avisar para os irmãos que estão nos acompanhando através da internet que logo mais às 19 horas teremos o culto de ensinamento através do nossas redes sociais ali em Camaragibe, às 19 horas. Amanhã à tarde, às 13h30, faremos também um culto, né, um pré-círculo de oração inaugural ali em Teresópolis. Amanhã, às 13h30, culto de círculo de oração ali em Teresópolis. Faremos ali um culto pré-inaugural e nós queremos convidar os irmãos também para estarem participando conosco. Faremos a transmissão. E na sexta-feira, às 19 horas, nosso culto de ensinamento aqui na congregação.
No domingo, de manhã, às 9 horas, o culto de Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 18 horas, o culto da família, também com a transmissão para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Quinta-feira pela manhã haverá consagração para a comissão, tá certo? Quinta-feira pela manhã haverá consagração para a comissão, em nome de Jesus.